Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, Web Rádio Ativa Comunicações e também pela nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais, São Paulo. Caros irmãos e irmãs no Cristo, graça e paz a todos os corações nesse instante. Neste 22º domingo do tempo comum, nós podemos dizer que, envolvidos pelo amor do Pai, de Deus, você nesta liturgia é chamado a renunciar a si mesmo, pegar a tua cruz, meu irmão, minha irmã, seguir o caminho que Jesus propõe. Abraçar a cruz, seguir os passos do Mestre na direção do Pai na eternidade. E viver a nossa vocação, no qual somos chamados a abraçar a nossa cruz, é nos abrirmos a um Deus que, além de nos chamar, que além de nos confiar para uma missão, Ele é aquele que seduz, que cativa, que tem um olhar de misericórdia, um olhar de Pai carinhoso para todos nós. O teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, que é Deus, Ele sempre quer nos seduzir com o seu amor de Pai. Na primeira leitura, nós ouvimos aqui a confissão do profeta Jeremias. Ela é a expressão concreta de que a palavra de Deus, quando vivida em profundidade em nossos corações, essa palavra também nos seduz. Essa palavra também nos fortalece, nos anima. Para quê, Padre? Para enfrentarmos as dificuldades da vida e também da nossa missão de sermos testemunhas de Cristo nesse mundo. Afinal, você é cristão, é o outro Cristo, é aquele que vive e deseja para os outros aquilo que Jesus passou desejando aqui na terra. Mas na nossa vida, muitas vezes nós desanimamos, nós ficamos cansados, assim como o profeta Jeremias era considerado o profeta chorão, o profeta que reclamava de tudo. Nós também nas nossas vidas, muitas vezes, reclamamos das coisas. Nós muitas vezes, nós não queremos mais ir na igreja, nós não queremos mais buscar a palavra de Deus, nós parece que não temos mais paz interior, mas Deus é aquele que eu falei desde o início. Deus é Pai, Deus vai nos seduzindo por seu amor. E por isso, mesmo quando a gente pretende desistir, quando você fica triste, desanimado, o Senhor é aquele que vai colocando dentro do teu coração o fogo ardente do Espírito Santo, que não deixa você desanimar, que não deixa você voltar atrás, porque o Pai sabe que você precisa desse amor, precisa dar esse testemunho, que você precisa ser discípulo e discípula dele. Somos seduzidos, seduzidas por este fogo abrasador do Espírito Santo. E mesmo que passando por dificuldades, lutas, tribulações, nós sabemos que vale a pena ser discípulo de Jesus, que vale a pena defender as coisas de Deus, defender a vida, defender aquilo que Jesus, ele defendia. Afinal, você deveria ter os sentimentos de Deus, o amor de Deus, e esse amor e essa sabedoria do Espírito Santo
vai abrir os teus lábios para sempre anunciar a justiça. Quem é de Deus não vai jamais compactuar com a injustiça, com a maldade que impera no nosso mundo, e nem mesmo com o pecado. Quem é de Deus é aquele que quer se livrar do pecado e que denuncia o pecado no meio dos homens. Já na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo é aquele que sempre motiva a comunidade. Devemos, a exemplo de Paulo, também sermos motivadores da nossa família, motivadores dos nossos irmãos, das nossas comunidades. E ele vai dizer assim: olha, meu irmão, minha irmã, teu Deus nos amou por primeiro. Deus é aquele que teve um amor apaixonado por você. E que você também tenha esse amor apaixonado pelas coisas de Deus. Dessa forma, cabe a mim, cabe a você, como cristão, responder sempre com gratidão o amor de Deus derramado sobre a tua família, sobre a nossa vida, e responder sempre sim a esse amor, trabalhando para que este mundo seja transformado, que o nível do amor seja aumentado no meio dos corações do povo de Deus. Se o nível de amor está abaixo de Deus no mundo, é porque você, cristão, eu, não estamos proporcionando mais amor na vida das pessoas. Por isso, é preciso ter a necessidade, a capacidade de não se conformar com as imposições do mundo. Mas você, na tua vida, não deve somente buscar aquilo que agrada no mundo. Busque aquilo que agrade Deus. Porque tem muitas coisas que nós achamos que é bom nesse mundo, mas que não agrada a Deus. E você, como filho e filha de Deus, você tem que distinguir entre o que agrada e o que não agrada a Deus. Se aquilo que você está experimentando não agrada a Deus, abandone. Busque aquilo que Deus fique feliz com você, para que tenhamos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. E para isso você precisa saber distinguir aquilo que é ou não lhe é agradável. Este é o grande segredo de você como discípulo e discípula de Jesus. Saber fazer a vontade de Deus na tua vida, como Maria fez. Por isso ela é a cheia de graça. Quer ser cheio da graça de Deus? Procure fazer aquilo que lhe agrada ao Pai. E assim você estará fazendo a vontade de Deus. E nós aqui hoje no Evangelho, nós percebemos que Jesus nos dá a conhecer da sua decisão. Jesus estava ali com os discípulos e Jesus é aquele que muitas vezes abria o seu coração para os discípulos. Jesus, como amigos deles, dos discípulos, ele abria o coração. Assim como nós temos alguns amigos mais próximos, né? E a gente abre o coração muitas vezes. Jesus abriu o coração e dizendo assim: olha, eu tenho que voltar para Jerusalém, e lá eu vou ter que doar a minha vida por amor até o fim. Lá eu vou ser pregado na cruz, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, gente. Jesus está falando isso para que os discípulos não desanimem, sabendo que ele mesmo, sendo filho de Deus, iria passar por isso, iria carregar a sua cruz. E aí o que acontece, né? Jesus aqui tentando abrir os olhos, Jesus tentando conscientizar os seus discípulos, antecipando os fatos que lhe estavam destinados em vista do cumprimento da sua missão. Vendo isso, Pedro ficou desesperado. Mas como, Senhor,
que Deus não permita isso, tire isso do teu caminho. Quantos de nós, hein? Na hora em que nós passamos por uma dificuldade, nós queremos tirar o nosso da reta, né? Vamos afastar. Não, que Deus não permita isso. Ô Senhor, o meu vizinho é pior do que eu. Manda essa doença para lá, manda essa morte para lá, Senhor. Por que tem que ser eu? Eu estou na igreja, eu faço leitura, eu sou do grupo de oração. Ó Senhor, eu rezo o terço. Senhor, eu sou ministro da Eucaristia. Nós muitas vezes também reagimos assim, diante de uma situação que muitas vezes perturba, tira a nossa paz. Que às vezes é necessário carregar a cruz, que precisa de um sacrifício, que precisa passarmos por essa tribulação, nós ficamos também assustados. E diante desta reação de Pedro, porém, Jesus refuta as suas palavras e vai dizendo assim: Pedro, não seja você esse discípulo que queira me tirar da vontade de Deus. Se a vontade de Deus, do meu Pai, é para que eu morra para a salvação da humanidade, não seja você, Pedro, a pedra de tropeço na minha vida. Quantas pessoas também são assim, hein? Pedra de tropeço na tua vida. Você está buscando Deus e alguns vão dizer assim: Ih, para de ir na igreja. Ih, para, você está vendo aí, né? Tantas coisas falando mal da igreja. Eu fico abismado, né? Alguns ficam falando assim: não, é porque viu o escândalo que está aí? Porque a igreja é feita de homens. E muitas vezes nós homens podemos errar. Nós podemos pecar. Mas para isso tem a justiça, Deus vai cobrar. E eu sempre digo assim: tem muita gente que fica escandalizado quando acontece um pecado na igreja, de um padre ou de alguém da igreja. E eu te pergunto, você vai abandonar a igreja só porque um padre pecou? Já pensou se o padre desistisse de você, de tantas vezes que você vem confessar com ele? Ele já deveria ter abandonado você há muito tempo, mas nem por isso ele abandona. Todas as vezes que você vem cheio de pecado, no padre ali está Jesus e te perdoa. E porque muitas vezes, porque um errou uma vez, você vai abandonar a igreja por causa de um padre, ou de um diácono, ou de um bispo, ou de alguém que muitas vezes não cumpriu a vontade, a missão que Deus lhe deu? Não seja você um cristão frouxo, um cristão que arrume motivo para pular fora da caminhada, da missão. Se Jesus se perdoa sempre todos os pecados e a igreja perdoa, por que você também, muitas vezes, você é egoísta? Nós somos egoístas. Queremos que Deus nos perdoe de tudo que você tem, de todas as tuas misérias. Mas quando é para você perdoar um pedacinho do tamanho da unha, você faz birra, você abandona a igreja, você abandona Jesus, você abandona a cruz. E às vezes acontece isso para que nós possamos permanecer firmes, se você tem fé, se você tem garra. Porque nós muitas vezes somos muito fracos na fé. Qualquer coisinha, você é nem aquela flor, não me toque. Se fecha no seu mundo e a graça de Deus não é mais derramada na sua vida, por causa que você fica preocupado com o pecado dos outros. Quem tem que se preocupar é Deus. Você tem que rezar, meu irmão. A tua missão é rezar. Você não é juiz, você não pode condenar. E muitas vezes nós somos a pedra de tropeço na vida da igreja, na vida de Jesus Cristo também. Não pense, Pedro, que somente Pedro foi esse que queria correr, que não queria permitir as dificuldades. É nas dificuldades que nós crescemos, é nas dificuldades que nós arrumamos a nossa vida. Então, vamos muitas vezes também não ser pedra de tropeço nas nossas relações, nos nossos pensamentos, não é? Vamos seguir Jesus com fé, com confiança, com perseverança. Fazendo uma comparação com as nossas reações, também nós somos pedra de tropeço quando não admitimos abraçar o que faz parte da nossa própria missão e da nossa própria existência. Jesus nunca disse para você:
Se você fosse da Igreja Católica, você nunca iria passar por dificuldades. Que você iria ser vacinado da doença, da morte, da decepção. Não. Ele falou: tome a sua cruz, olhe para frente e siga-me. É isso que nós temos que fazer. Dessa maneira também o Senhor nos dá a instrução para que possamos ser seus seguidores, renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Sabe o que isso significa, meu irmão? Abdicar dos nossos planos humanos e assumir os encargos de nossa responsabilidade e não tentar escapar das dificuldades para facilitar a experiência de uma vida nova. Em nenhum momento, repito, da sua palavra, Jesus promete para você e nem para a igreja dele que você não terá aflição, que vai ser um mar de rosas, porque não é. Se você quer uma igreja que não tenha que carregar a cruz, que não tenha dificuldades, que não tenha momentos de aflição, então você está na igreja errada. Porque a igreja de Jesus Cristo, se o Filho dele abraçou e morreu na cruz para chegar junto do Pai, você quer ser um que não quer abraçar a cruz? Que não quer passar por dificuldades? Coitado, você ainda não entendeu o que é ser apaixonado por Jesus. E ser apaixonado por Jesus não é só querer Ele na hora da glória, da Páscoa, da ressurreição. É abraçar Jesus sendo injuriado, crucificado, morto lá na Sexta-feira Santa. Pelo contrário, apesar da nossa natureza humana recusar o sofrimento e a dificuldade, como foi o caso aqui de Pedro nesse evangelho, Jesus adverte que qualquer pensamento contrário, Jesus está dizendo, não sou eu, hein? O pensamento contrário vem do maligno, somente com o intuito de nos enganar, de nos iludir. E o diabo fica feliz com isso. Quanto mais gente fica criticando a igreja, abandonando os planos de Jesus, a missão de Jesus, ele fica feliz. E o diabo fica furioso, de alegria, quando alguém na igreja está levando as pessoas para Deus. E ele faz de tudo. E quando ele consegue derrubar alguém da igreja, ele faz a festa no inferno. E tem muito católico que solta fogos para ver o circo pegar fogo. E criticando e fazendo postagens. Reze, meu irmão, que a tua oração possa chegar ao coração de Deus e Ele fazer a justiça. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Entenda isso. Deus é maior do que os teus problemas. Quem pretende a força, pela sua própria capacidade, salvar a sua vida, fugindo das ocasiões de aprendizado, eu digo assim, você vai ter uma existência apagada, medíocre, e nunca provará o sabor da vitória diante da cruz que você carregou. Quem quer ter uma vida fácil, nunca vai entender a dinâmica de Jesus Cristo, de carregar a cruz. Quer moleza? Faça uma travessa de gelatina e senta em cima. Isso é moleza. Porque carregar o nome de Jesus, de cristão, de que você ama a igreja, você vai ter que suar. E nessa suar a camisa, passar por perseguições, ouvir pessoas te falando, jogando na cara e às vezes mostrando coisas que você não queria, que não é verdadeira e que acham que é verdadeira, muitas vezes, isso é um desafio, é abraçar a cruz, é ser cristão. Agora, se você quer ter uma vida cômoda para seguir Jesus e o seu evangelho, olha, não vai ser fácil. Não vai ser nessa igreja que você vai encontrar. Nós encontraremos e viveremos realizado em todos os nossos anseios quando a gente abraçar a cruz.
e saber que a igreja de Jesus Cristo, a igreja é santa, Jesus é santo, mas quem faz parte dela é pecador. Como eu, você, todos nós somos pecadores. Todo discípulo precisa carregar a cruz em sua caminhada. E a cruz, meu amado, minha amada, é a marca do caminho de Jesus e daqueles que comungam com os ideais dele. Quem caminha com o ideal de Jesus sabe carregar a cruz. Quem não quer passar por dificuldade, quem quer ter uma fé medíocre, só vivendo como anjinho nesse mundo, não vai chegar ao céu. Então, todo discípulo precisa carregar a cruz de Jesus. Está difícil? A cruz está difícil? Eu acredito que não. Maior do que a de Jesus, você não tem. Você nem ganhou a coroa de espinho ainda? Ele ganhou. Ele foi chicoteado, foi pisoteado, carregou a cruz, foi humilhado. Nem por isso abandonou. E você está com uma cruzinha pequenininha aí e acha que a tua é a mais pesada? Lembre-se, a cruz que você está carregando, ela é a ponte que vai levar você para o outro lado, que é o céu. Não tente serrar o pé da cruz achando que ela é muito difícil, porque a hora que você for atravessar para o céu, ela não vai encaixar naquilo que divide a terra e o céu. Abrace a cruz para chegar ao céu. Sem cruz, ninguém chega à eternidade. Se o Filho de Deus abraçou, por que que você tem que ser diferente e não querer a cruz? Você é melhor do que o Filho de Deus? Pense nisso. E hoje também eu quero lembrar a todos os nossos catequistas, aqueles que assumem a missão de proporcionar aos pequenos, aos jovens, aos adultos, um encontro com Jesus de Nazaré. Estes educam essas crianças, esses jovens e esses adultos para o amor e para a vontade de Deus. Portanto, rezemos nesse dia por todas as nossas comunidades que se empenham sempre em incentivar novas pessoas para esta vocação tão bela, tão bonita para a vida da igreja, que é ser catequista. Você, catequista, é um sinal de luz na vida daqueles que muitas vezes vivem na escuridão da fé. Parabéns pelo teu dia, que Deus abençoe grandemente você e agradeça todos os dias, porque o Senhor te deu uma vocação bela, a vocação de levar ao outro a luz da fé, a luz da salvação, porque você é uma luz no caminho daqueles que muitas vezes vivem na escuridão da fé. E Deus te abençoe grandemente nesta noite.